saudar a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos a abrirmos nossas Bíblias num texto que eu quero compartilhar nesta noite, algo que tem feito parte nesses dias de o que eu vou chamar de um momento de preocupação. João capítulo 3, esse texto ele é muito conhecido, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era alguém importante. Segundo João, ele era um príncipe entre os judeus, respeitado. Um homem conhecedor das leis de Deus, um homem que conhecia a palavra do Senhor até Jesus, porque de Jesus para frente, ou melhor, até Jesus eles conheciam todo o passado, o Antigo Testamento, mas de Jesus para frente eles não conheceram. Você conhece, desde Gênesis até Apocalipse, e estamos esperando o findar e o cumprimento das promessas do Senhor. Graças ao que nós temos hoje em nossas mãos, que é a palavra de Deus, a Bíblia, que contém todas as verdades, que contém todos os conselhos de Deus para nós vivermos da melhor maneira que pudermos, para a glória do Senhor, e esperarmos o cumprimento das suas profecias e das suas promessas. Esse príncipe chamado Nicodemos, ele conhecia as leis de Deus. Ele era uma pessoa respeitada no seu meio. O verso 2 diz que este mesmo homem, numa certa noite, ele foi até Jesus e disse, quando encontrou com Jesus: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos, olhe só, ele está afirmando, nós sabemos. Ele vai escondido à noite, para que ninguém pudesse vê-lo, porque ele era alguém respeitado no meio da religião, no meio do judaísmo da época. Ele vai à noite e ele se encontra com Jesus, e ele diz: Senhor, nós sabemos que o Senhor és um mestre, que o Senhor é vindo de Deus, nós sabemos que Tu és aquele que foi enviado por Deus, nós sabemos disso, porque ninguém pode fazer esses sinais que Tu fazes, se não for Deus aquele que o enviou. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, Nicodemos, eu quero te dizer que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero chamar um pouco a sua atenção para essa fala de Jesus. Ele está falando de alguém que era do seu povo. Ele está falando de alguém que conhecia as leis. Alguém que conhecia a Deus. Alguém que estava dizendo: eu sei que Tu és o Senhor é o Messias, o Senhor é o Mestre. Eu sei que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém faz sinais igual ao Senhor se não viesse da parte de Deus. Nós sabemos, não somente eu, mas nós. Ele estava se referindo a todos os fariseus, a todos os conhecedores das leis daquela época.
E Jesus diz para ele: olha, eu quero que você guarde isso, eu estou enfatizando. Por isso que Jesus diz, na verdade, ele é repetitivo. Na verdade, Nicodemos, eu te digo que aquele que não nascer de novo, quem não tiver um novo nascimento, não pode ver o reino de Deus. O que ele estava dizendo para Nicodemos é: você tem ouvido falar das coisas de Deus, mas eu estou dizendo a você, Nicodemos, que você precisa nascer de novo, ter uma nova experiência com Deus, matar as vontades da tua carne, morrer para o pecado. Você precisa nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode, Senhor? Como pode um homem nascer assim como eu? Ele dizia para Jesus, sendo velho. Como que pode nascer alguém de novo, se ele já é velho? Note, ele não havia entendido ainda o que Jesus estava falando sobre o nascimento espiritual. Ele estava pensando que Jesus estava falando de nascer de novo para essa vida, de reviver, de voltar no ventre da mãe e sair de novo. Mas isso era impossível na lógica dele, é mesmo? Porque não era isso que Jesus estava falando, mas era isso que ele estava entendendo. Ele diz: porventura pode tornar a entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Você tem que nascer da onde você nasceu, mas você tem que nascer agora para o Espírito, para que você possa conhecer o reino e entrar no reino de Deus. Porque verso 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Não fique maravilhado de você ter ouvido eu dizer isso para você, de eu ter falado para você que é necessário você nascer de novo, porque o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito depende totalmente do Espírito, é dirigido pelo Espírito, vive no Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso, Senhor? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Jesus pôs uma pulga atrás da orelha dele. Jesus colocou ele na parede, dizendo: você é crente há tanto tempo e não entendeu isso ainda? Você diz que é conhecedor das Escrituras há tanto tempo e você ainda não viveu isso ainda? Você ainda não atinou para isso, para essa verdade, Nicodemos? Você é alguém que tem ensinado as pessoas a andar na lei, você tem ensinado as pessoas como elas agradam a Deus e você ainda não entendeu isso? Na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e você não creu, como que você vai crer se eu vos falar das celestiais? Agora Jesus está falando dele e dos outros. E ele diz: vos falei de coisas terrestres e não crestes. Como crereis se vós, ou se eu vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, dizia Jesus a ele,
senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu dizia quando começava a minha palavra que algo tem preocupado o meu coração nesses dias. E eu gostaria nessa noite, através desta palavra, de trazer à memória de muitos aqui, se não, de repente até todos, o que é que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Eu gostaria muito nessa noite de descer daqui da plataforma onde eu estou e ir até você e fazer umas perguntas a você, para ajudar você a pensar um pouquinho. Porque eu tenho visto, nos dias que nós estamos vivendo, que tem muitos crentes que acreditam que são crentes por vários motivos. Porque vão à igreja, porque conhecem tudo sobre a igreja, porque conhecem tudo sobre os rituais, como funciona. Há muitos que até mesmo já se batizaram, há muitos que já desceram as águas, há muitos que, porque fizeram isso, acreditam que por conta disso, um dia vão se encontrar com Deus na eternidade. Mas eu quero garantir a você nessa noite, querido irmão, que essas coisas, elas não são sinal visível que demonstram que uma pessoa vai entrar no reino dos céus. É bom lembrarmos que um dos ladrões que morreram na cruz, no mesmo dia que Jesus morreu por nós, ele era um ladrão, um assassino. Ele não era batizado, não deu tempo dele se batizar, não deu tempo dele mudar de vida, a ponto das pessoas verem. Tudo o que deu tempo de fazer naquela hora para a vida daquele homem, foi ele se arrepender dos seus pecados, foi ele reconhecer a sua queda, foi ele reconhecer quem ele era, reconhecer que a vida dele, até aquele momento, tudo que ele viveu foi longe de Deus, e ele estava destinado a ser eternamente afastado de Deus. Mas naquele momento, quando ele fala para Jesus, como um clamor, dizendo, depois de ter feito o outro assassino se calar, depois de ele ter feito o outro se lembrar de quem eles, em que condições eles ali estavam, ele olha para Jesus, ele se dirige a Jesus e ele diz, talvez em meio a dores também, porque ele estava também sofrendo ali as dores do seu próprio castigo. Quando Jesus sofria as dores daquele assassino e de toda a humanidade. E ele diz para Jesus, Senhor, lembra-te de mim. Por favor, Senhor, não se esqueça de mim. Quando tu entrares no teu reino. Jesus, ele estava dizendo para Jesus que ele reconhecia que Jesus era o rei, que Jesus era aquele que veio para salvar. Ele disse, por favor, não se esqueça de mim, eu preciso, Senhor, eu preciso desta misericórdia, eu preciso desse perdão. E o que levou aquele homem
a ser salvo segundo as Escrituras Sagradas foi que ele reconheceu os seus pecados, reconheceu que ao confessar os pecados, ele teve agora pela graça do Senhor, o amor do Senhor o alcançou, ele teve agora pela misericórdia do Senhor a sua salvação garantida naquele dia. Quando Jesus disse para ele: olha, hoje ainda, ou ainda hoje, tu estarás comigo no meu reino. Aleluia. Aquele homem, ele foi salvo. Eu poderia dizer que aquele homem foi salvo por um triz. Ele teve a sua última oportunidade ali, e ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu o que é que lhe deu o direito de ser salvo. Mas lembre, ele não precisou necessariamente de um tempo para participar de uma classe de doutrina, de preparação para o batismo, descer as águas. Eu não estou invalidando isso, por favor, não me interprete mal. Eu estou dizendo que a palavra de Deus nos fala que o que salva o homem pecador, arrependido, é ele confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas o próprio Jesus nos diz que também, enquanto estamos vivos, precisamos descer as águas, precisamos nascer de novo, precisamos testemunhar de que nós fomos alcançados pela graça do Senhor. E após nós demonstrarmos isso para as testemunhas que estão espiritualmente e fisicamente ao nosso redor, nos batizando, nós confessamos que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, seremos salvos. Quem crer e for batizado, será salvo. Entende isso? O que eu quero nessa noite compartilhar com você é que me preocupa muito que existem pessoas que acreditam pelo fato delas praticarem rituais, praticarem ali diariamente o seu envolvimento numa religião denominada evangélica, isso lhe garante a sua salvação. Quando na verdade muitos poderão estar em perigo. Jesus não quer pessoas como Nicodemos, pessoas religiosas, mas que não conheciam a verdade. Querido irmão, o que Deus tem falado no meu coração é que nós precisamos ser convictos. Tem que haver convicção. Você não pode titubear na sua fé. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê e você olhar para você mesmo, para dentro de você e fizer uma pergunta dizendo a você: se eu morrer agora, eu vou me encontrar com Deus ou eu não me encontrarei com Ele? Tem muitos crentes que vão titubear na sua fé diante de uma palavra como essa. Vão ficar pensativos, porque talvez ainda precisam se converter verdadeiramente. Tem muitos outros que vão responder: não, eu estarei no reino de Deus. Mas o próprio Jesus nos fala que muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso e aquilo em teu nome. Mas Jesus vai dizer: eu não vos conheço, porque não houve uma conversão genuína. Houve apenas algo da carne, mas não houve uma mudança no espírito, uma transformação no espírito. Uma transformação que começa de dentro para fora, uma transformação que à medida que nós vamos nos aproximando de Jesus, nos aproximando da palavra de Deus, nós vamos sentindo nojo do pecado, nós vamos sentindo náuseas por conta de tanta porcaria, tanto lixo que o diabo tem colocado diante dos nossos olhos. E nós queremos ser santos, mais ainda como Deus é santo. A cada dia nós vamos nos convertendo mais ao Senhor. Existem esses também
que acham que está tudo certo. Todos vão para o céu. Talvez você seja uma dessas pessoas que por muito tempo tem acreditado que todos vão para o céu. Querido irmão, sinto informar você, mas a Bíblia diz que existem dois caminhos. Um é o caminho largo e um é o caminho estreito. A Bíblia chama o caminho estreito do caminho mais apertado, o caminho mais dificultoso, o caminho mais desafiador, o caminho mais difícil, que muitos não querem entrar por ele, mas é justamente esse caminho que conduz à vida eterna. E ele fala de um caminho largo, folgoso, em que muitos estão marchando a largos passos, caminhando neste caminho, mas ele conduz à perdição eterna. A Bíblia diz isso. A Bíblia nos fala que quem entrega sua vida a Jesus, quem reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, vive para servir a esse Senhor, vive a cada dia para tomar a sua cruz, ou seja, renunciar a cada dia os seus pecados, a sua velha vida, viver a dificuldade, a luta, porque não é fácil ser de Jesus nesse mundo. E nós nesses dias temos experimentado mais ainda esta verdade, como tem sido difícil. Mas a cada dia eu vou viver Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios. Efésios 2 fala sobre a salvação e a graça. A graça aqui não é algo engraçado. A graça não tem nada a ver com risada aqui, nem com uma resposta que você dá a alguém como um muito obrigado. A graça tem a ver aqui com um presente que você não mereceu. A palavra graça, charis, é um presente. E ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esta era a sua condição, a minha também, eu falo de mim também. Paulo está dizendo, e ele vos vivificou, ele deu vida a vocês, porque vocês estavam mortos. Vivificar é alguém que está morto no seu espírito, agora ele é vivificado, ele tem uma vida novamente, diferente, mas ele agora foi vivificado. Ele foi restaurado, renovado. Estando vós mortos em ofensas e pecados, esta era a condição de vocês. Vocês estavam mortos. Diga comigo, eu estava morto em minhas ofensas, em meus pecados, mas Cristo Jesus, Ele me vivificou, e hoje eu estou vivo com Cristo Jesus. Verso 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ele está falando de você, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? Está aí mais um nome, se você não sabia, mais um nome para Satanás. Satanás é esse príncipe. Príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, fazendo a vontade da nossa carne e a vontade dos nossos pensamentos, é o que Paulo está dizendo. E éramos por natureza, ou seja, nascemos assim, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Paulo aqui exagera, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando eu estava na minha natureza perdido, eu estava morto, eu estava corrompido, cheio de pecados, vivendo a vontade da minha carne, dos meus pensamentos. Mas eu conhecia Jesus, eu reconheci quem eu era, eu entreguei a minha vida a Cristo, eu fui agora vivificado pelo Senhor Jesus, eu agora estou ressuscitado com Ele, eu agora já não vivo mais na minha carne, mas eu vivo em Cristo Jesus, e a palavra de Deus diz que eu estou juntamente com Ele, porque a graça dEle me alcançou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, quando eu ainda não morri na minha vida, eu apenas morri na minha carne, ainda vivo nesse mundo, mas eu já sou salvo, eu estou sentado nas regiões celestiais, eu fui ressuscitado com Cristo, a salvação já me pertence, a eternidade já está em mim, e eu preciso viver assim, para não sair desta presença do Senhor, porque ainda o mundo ainda me contém nele. Você não está fora desse mundo. Enquanto aqui estivermos, temos que vigiar, cuidar para nós não cairmos. Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não pense vós que vem de vocês, porque isso não vem de vós, é dom de Deus, aleluias, não vem das obras, porque senão você se gloriaria. Paulo diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nelas, aleluia. Ao homem está destinado viver uma única vez, depois vem a morte, e aí vem o grande dia. Por isso, irmão, você e eu estamos destinados aqui nesta terra a viver aqui uma vez só apenas. Depois vem o grande dia, e você tem que saber isso na ponta da sua língua, espiritualmente falando, no seu entendimento de quem você é.
Você precisa dizer, por isso que Jesus diz assim: vós sois sal e luz do mundo. Vocês precisam iluminar, vocês precisam salgar, temperar esse mundo. As pessoas precisam olhar para você e dizer: este camarada, esta mulher, esta pessoa tem sabor, faz a diferença, tem uma vida que, olha, é um exemplo. Mas aí ela não sabe ainda que você é assim, porque você conheceu alguém especial que mudou a tua história. E é onde você vai iluminar, é onde eu e você vamos testemunhar do amor de Cristo e vamos viver assim. Não viva a sua vida como uma montanha russa. Ora eu sou de Jesus, ora eu caí. Ora eu me levanto, ora eu caí. Ora eu estou lá no alto, ora eu estou lá embaixo, ora eu subo de novo, ora eu estou caído novamente. Nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias, para que a nossa vida não seja esse sobe e desce. Você tem que ter convicção do que te espera depois dessa vida, para onde você vai. Não pode titubear. Se você tem dúvidas, hoje é a noite de você dizer para o Senhor: Senhor, hoje, até agora, Senhor, eu tive essas dúvidas. Senhor, até agora, eu quero ser muito verdadeiro contigo. Se o Senhor viesse hoje me buscar, Senhor, eu certamente teria medo, teria dúvida, mas eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. E eu sei que não é uma escolha minha, mas antes de ser a escolha que eu fiz, esta escolha partiu do Senhor. Senhor, antes de eu ter tomado a decisão de te seguir, o Senhor bateu a porta do meu coração, o Senhor me quis, o Senhor me chamou, o Senhor pagou um preço por mim. Oh, o Senhor fala comigo e eu ouço a tua voz, porque as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Oh, sabe, querido, é você dizer para o Senhor: Senhor, nesta noite eu reconheço que eu vim andando totalmente indiferente, distante, mas eu hoje, Senhor, me reconcilio contigo. Senhor, eu sei que não é pelos meus méritos que eu vou receber, que eu estou recebendo a oportunidade de viver eternamente. Senhor, eu sei que é pela tua graça, porque se não fosse a tua bondade, não fosse a tua misericórdia, eu estava perdido. Mas uma coisa, Senhor, eu tenho convicção, eu tenho certeza, porque João diz ali, Senhor, depois que ele fala para Nicodemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, eu criei em Jesus, eu sei o que Ele fez por mim, eu o recebi como meu Senhor, como meu Salvador, e eu então, Senhor, tenho a vida eterna, porque é assim que 1 João me fala. Eu sou de Jesus. Senhor, esta convicção está no meu coração. O inferno não é para mim, porque a tua palavra diz que o inferno foi feito, o Senhor fez o inferno para o diabo e os seus anjos, não para mim, somente para aqueles que tomarem o caminho largo, Senhor. Mas eu vou entrar nesse caminho estreito e vou permanecer nele até o fim da minha jornada.